Bom dia, pessoal do 9º ano, tudo bem com vocês? Como passaram o final de semana? Espero que tenham descansado bastante, né? Para nós termos bastante proveito nessa videoaula, ok? Vamos lá? Hoje nós vamos ver um conteúdo novo, né? Espero que vocês consigam acompanhar legal. Aqui eu coloquei para vocês a regência verbal, certo? Que eu gostaria que vocês voltassem lá ao vídeo aula anteriores, dessem uma olhadinha, tudo bem? Aqui também, certo? Gostaria que vocês dessem uma olhada. Por quê? Porque nós vamos trabalhar regência nominal, certo? Aqui eu trouxe o quadro das preposições, o qual também eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha, porque nós vamos usar muito as preposições em regência nominal, concordância nominal e adjunta de nominal, certo? Então, entrando aqui em regência nominal. Como nós vimos na regência verbal, os nomes que são os substantivos, que são os adjetivos, que são os advérbios, eles também regem preposição, certo? Por isso que é importante vocês saberem as preposições, ok? Então vejamos aqui. Tenho medo. Quando eu falo tenho medo, não dá para entender o que tem medo. Tem medo de alguém? Ou tem medo de alguma coisa, certo? Então, veja, o substantivo medo, porque eu tenho o verbo, né? Tenho o verbo aqui, o meu sujeito está oculto. Medo. Medo de quê? Então, eu tenho medo do escuro. Então, veja que tenho o quê? Medo. Mas se eu tenho medo de alguma coisa, medo de escuro, certo? Então, esse medo do escuro, ele é o meu complemento do substantivo medo. Então, eu tenho o termo regente, que é medo, tá? E o termo regido, que é escuro. Então, veja, dentro da regência nominal, consiste na relação entre os nomes, substantivos, adjetivos e advérbios e seus complementos. Essa relação se estabelece por meio de uma preposição, que é aqui medo do escuro, né? Que envolve os dois termos. Termo regente é o que rege, aquele que comanda, né? E o termo regido é o comandado pelo termo regente, certo? Então, nós vamos usar também aí a preposição dentro do meu termo regido. Aqui nós temos alguns casos de regência nominal. Então, nós temos essa tabela, eu tirei da apostila de vocês, tá? Eu assinalei aqui alguns itens. Então, vejam, ansioso. Se eu estou ansioso por alguma coisa, ou eu estou ansioso para fazer alguma coisa, certo? Então, ele rege preposição por ou para. Se eu estou atento a, ou atento em, ou atento para. Capacitado a fazer algo, ou capacitado para fazer algo, alguma coisa. Devido, né? Devido a quê? Disponível para quê? Referente a quê? Ou a alguma coisa? Simpatizante. Simpatizante com algo. Ou simpatizante de algo. Simpático a quê? Certo? Então, aqui são alguns itens que substantivo, adjetivos, que eles exigem preposição também. Por isso que nós chamamos de regência nominal. Por quê? Porque ele rege também preposição, certo? Eles exigem preposição também. Complemento nominal. Complemento nominal, ele é um termo que completa o sentido de um nome.
né? Então, como o próprio nome diz, olha, complemento, completa, nominal, nome. Então, ele completa o nome, né? Então, o termo que completa o sentido de um nome, que é um substantivo, geralmente, esse substantivo é um substantivo abstrato, certo? Que ele só existe porque nós existimos, não é mesmo? Adjetivo ou advérbio é sempre por preposição, ele é sempre iniciado por uma preposição, certo? Então, dentro do meu complemento nominal, ele vai exigir preposição, um substantivo, né? Na maioria das vezes, ele é um substantivo abstrato, adjetivo ou advérbio. Essas três classes de palavras, elas regem preposição. Então, vejam aqui. Tenho medo do escuro. Medo, substantivo abstrato, e do escuro, o meu complemento nominal. Então, veja, eu coloquei um exemplo de cada, um com substantivo, um com adjetivo e outro com advérbio, para vocês verem como funciona, né? Então, o primeiro exemplo, tenho o quê? Medo. Medo de quê? Do escuro. Então, esse complemento nominal aqui do escuro, ele está completando o sentido do substantivo abstrato medo. Então, ele funciona como complemento nominal, porque ele completa um nome. Moro perto do centro. Moro perto. Então, moro no centro. Moro perto do centro. Então, esse perto, ele funciona como advérbio. Então, moro perto. Perto de quê? Perto do centro. Então, veja que o complemento nominal do centro, ele exigiu uma preposição, né? Aqui nós temos a contração de preposição de mais o. E aqui nós temos o adjetivo. Sou favorável. Sou o quê? Favorável. Favorável a quê? A seu posicionamento. Então, veja, o adjetivo favorável, né? Ele exigiu, no caso aqui, uma preposição para o seu complemento nominal. Se eu sou favorável a alguma coisa. Favorável a quê? A seu posicionamento. Então, ao seu posicionamento, ele funciona como complemento nominal do adjetivo, certo? Então, o complemento nominal, eles exigem preposição tanto no substantivo como advérbio ou adjetivo. Tudo bem? O complemento nominal, em geral, está inserido em outros termos da oração, como o sujeito, como objeto direto, objeto indireto, predicativo. Então, veja aí uns exemplos. Não concordamos com a crítica ao diretor. Então, alguém está fazendo crítica aqui ao diretor, né? Não concordamos com a crítica a quem? Ao diretor. Então, neste caso, o complemento nominal ao diretor está inserido no objeto indireto. Não concordamos com o quê? Com a crítica. Mas com a crítica a quem? Ao diretor, certo? Então, nós temos um verbo transitivo indireto aqui, que exigiu a preposição com, né? E nós temos aqui um complemento nominal que está completando aqui a crítica, certo? B. O desejo da vitória o fazia continuar. O desejo de quê? O desejo da vitória. Então, neste caso, o complemento nominal da vitória está inserido onde? No meu sujeito, que é o desejo, certo? Então, o desejo da vitória. Olha, o interessante aqui, olha, que como a crítica ao diretor, a crítica está sendo feita diretamente ao diretor, né? Usei aqui a combinação de preposição. Aqui, olha, ele está como uma preposição, né? A preposição unida a um artigo definido, certo?
2. O substantivo que é acompanhado pelo complemento nominal é sempre abstrato e de significação transitiva. Ele tem certeza de sua decisão. Ele tem o quê? Certeza. Ele tem certeza de quê? Da sua decisão. Então, certeza é um substantivo abstrato de significação transitiva, né? Então, de sua decisão, ele funciona aí como meu complemento nominal. 3. O substantivo a que se liga o complemento nominal é resultado de uma nominalização, substantivação de um verbo transitivo ou 2 intransitivo. Vejamos aqui. Publicar. Publicar o quê? Publicar a matéria. Então, tem um verbo transitivo direto e o meu objeto indireto. Voltar ao local. Então, olha, voltar. Voltar a quê? Ao local. Então, ao local aqui, eu tenho um adjunto adverbial. Voltar a quê? Ao local. Então, olha, este advérbio, né, essa locução adverbial aqui, lembra quando nós estudamos transitividade verbal? Que o verbo intransitivo, ele é um verbo que não precisa de complemento. Pois bem, aqui, olha, nós temos um verbo intransitivo. Ao local, ele funciona simplesmente como o lugar onde ele tem que voltar. Mas se eu disser voltar, eu consigo entender o significado do meu verbo. A publicação da matéria. Então, ó, publicar a matéria. Verbo transitivo direto, objeto direto. Publicação da matéria, ó, virou um substantivo, certo? Por isso que nós falamos aí nominalização do verbo. Então, a publicação de quê? A publicação da matéria. Então, da matéria que virou o complemento nominal, certo? Aqui ela estava como objeto direto. A volta ao local. Então, o verbo voltar também ele transformou-se em um substantivo, né? Nominalização do verbo, né? Ele passou a ser um nome, um substantivo. Então, voltar a quê? Ao local. Então, aqui ele virou complemento nominal, porque eu não tenho mais ele como verbo, certo? Observação. Quando o substantivo indica uma ação, por vezes a identificação do adjunto adnominal e do complemento nominal pode gerar dúvidas. É possível diferenciá-los utilizando-se do seguinte critério: o complemento nominal funciona como paciente, ele é o alvo da ação representada por um substantivo, e o adjunto adnominal como o agente. Primeiro exemplo, a crítica do professor foi levada em consideração. Então, neste caso aqui do professor, o professor foi o agente da apresentação, né, pelo substantivo crítica, que nós temos aqui. Portanto, o professor ele funciona como adjunto adnominal. Se eu disser a crítica foi levada em consideração, né, nós conseguimos entender perfeitamente. Então, dentro da minha oração, quando nós temos um adjunto adnominal, ele só vem junto ao nome, sempre junto ao substantivo, certo? Veja no exemplo 2. A crítica ao professor foi levada em consideração. Neste caso, o professor foi paciente, né? Ele foi alvo ali da ação representada pelo substantivo. Então, ao professor, ele funciona como complemento nominal, certo?
Então, aqui eu tenho uma contração de preposição, né? Como preposição de mais o artigo o, né? Eu posso retirar aqui no caso, porque ele não vai me fazer falta, né? Portanto, ele fica sendo um adjunto adnominal. E nós temos aqui a crítica ao professor. Então, a crítica foi feita a quem? Ao professor. Então, ele funcionando ali como complemento nominal, tá? Então, preposição de mais o artigo, preposição de a, artigo, né? Mais o, ao. Combinação de preposição, a mais o, ao. E nós temos as orações subordinadas substantiva completiva nominal, que elas exercem a função de um complemento nominal de um substantivo ou adjetivo da oração principal. Então, temos esperança de que o discurso de ódio seja eliminado. Se nós temos esperança de quê? De que o discurso de ódio seja eliminado. Então, eu tenho substantivo abstrato, né? E nós temos aqui a minha oração subordinada substantiva, de que os discursos de ódio sejam eliminados. Meninos, dentro da minha oração subordinada, nós temos apenas duas conjunções. Nós temos a conjunção que e a conjunção se, tá? Dentro do meu complemento nominal, então, a minha oração subordinada é a partir da minha, da minha conjunção integrante que ou da minha conjunção integrante se, certo? As orações completivas nominais, como nós estudamos ainda há pouco, complemento nominal, ela rege preposição. Então, na completiva nominal, sempre nós vamos ter verbo, um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, certo? Regido por uma preposição, ok? As orações subordinadas desenvolvidas apresentam verbo no modo indicativo, subjuntivo ou imperativo, que são ligadas por conjunção. Então, há necessidade de que todos venham mais cedo. Então, veja, o verbo, o meu substantivo, a preposição exigida pelo substantivo, a minha conjunção integrante, certo? Há necessidade de quê? De que todos venham mais cedo. Então, eu tenho oração principal e a partir daqui, né, da minha preposição exigida pelo substantivo, eu tenho a oração subordinada substantiva desenvolvida. Por que ela é desenvolvida? Porque nós acrescentamos aqui uma conjunção integrante. Então, vejam, conjunção integrante que e se, conjunção subordinada que liga, né? Ela integra ali na minha oração. Então, orações que completam o sentido da oração principal. E finalizando aí, as orações substantivas reduzidas também. Por que ela é reduzida? Porque aí nós vamos tirar a conjunção integrante, certo? Veja ali. As orações subordinadas reduzidas não são ligadas por conjunção e apresentam o verbo em uma das três formas nominais: gerúndio, particípio e infinitivo. Ou, né, infinitivo. Há necessidade de todos virem mais cedo. Então, olha, nós aqui, ela reduziu por quê? Nós transformamos, né, o verbo aqui. Ele está no particípio, olha, é quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir, né? Quando eles virem. Então, o verbo aqui está no infinitivo, certo? Para reduzirmos, o que aconteceu? Nós tiramos a conjunção integrante e colocamos o verbo da oração subordinada na forma nominal de infinitivo, tá? Então, ela ficou oração principal, a necessidade. Oração subordinada, substantiva, completiva nominal, reduzida de infinitivo, tá? Então, ela é completiva nominal porque completa a necessidade. E é reduzida
porque nós tiramos a conjunção integrante que e o verbo colocamos no infinitivo. Tudo bem? Meninos, até a próxima e bom estudo para vocês.